no que importa. Disse Jesus: não fostes vós que escolhestes a mim, mas fui eu que escolhi a vós. Jesus te escolheu. No meio de tantas pessoas, você é um escolhido. A Bíblia diz que muitos serão chamados, porém poucos escolhidos. Você é um escolhido. Fica feliz com isso? Dá um glória a Deus. Graças a Deus, fomos escolhidos. Mas Ele nos escolheu para quê? Para que fôssemos e dessemos frutos. Deus não nos escolheu para não fazer nada, mas para fazer alguma coisa. E eu tenho aprendido que tudo que a gente faz, a gente tem que fazer com excelência, certo? Por exemplo, a pessoa vai fazer um almoço, não pode fazer no relaxo. Põe qualquer quantia de sal. Não, tempero tem que estar nos trincos. Vai assar o bolo, deixa quanto? Não, tem o tempo certinho. Não pode tirar antes do tempo que fica cru, não pode tirar depois do tempo que fica queimado, fica ruim. E ninguém gosta de coisa ruim, certo? Então tudo que a gente faz, a gente tem que fazer com excelência. Se você pegou alguma coisa para fazer, faça com excelência. É isso que eu queria compartilhar com vocês um pouquinho nessa noite. Faça com excelência. Deus nos chamou para algo, vamos fazer com excelência. Mas antes de fazermos a obra de Deus com excelência, nós precisamos ter a certeza de uma coisa: a certeza da nossa conversão. Porque só quem mesmo é convertido é que tem prazer em fazer a obra de Deus, em trabalhar na obra de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, está escrito em Romanos capítulo 3, versículo 23, mas lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 a 20, diz que nós precisamos nos reconciliar. O pecado nos afasta de Deus, e quando estamos afastados, quando estamos longe, quando estamos de mal, é impossível a gente fazer a obra dele com excelência. Concorda comigo ou não? Se você está distante de Deus, como é que você vai fazer a obra dele com excelência? Você está longe, não tem jeito. Então, nós precisamos entender que nós precisamos de um relacionamento mais íntimo com Deus. Lamentavelmente, este ano foi um ano atípico, um ano desse negócio da quarentena aí, que as pessoas se acomodaram ficando em casa, assistindo culto pela internet, e isso deu uma esfriada um pouco no pessoal. E fez com que, e a gente sabe que assistir em casa não é a mesma coisa de estar aqui. É verdade ou não é, irmãos? A presença de Deus aqui é diferente. A unção aqui é diferente. Na internet é o seguinte: você cochila, o telefone cai para o lado, um chama, você vai lá, não é a mesma coisa. Agora, quando a pessoa realmente não pode, por exemplo, o caso da Mara hoje, está se recuperando da cirurgia, eu tenho certeza que ela está ligadíssima lá, né? Mas no geral, quando a gente está, não é a mesma coisa. Então, primeira coisa, irmãos, a palavra de Deus para a sua igreja nessa noite é o seguinte: vamos nos aproximar de Deus, vamos nos achegar ao reino, conforme eu preguei ontem, você que esteve na igreja. Lá em Apocalipse capítulo 2, relata a Bíblia Sagrada, que o pastor da igreja de Éfeso era um grande obreiro, era um pastor maravilhoso, fazia a obra de Deus com perseverança, era um pastorzaço, mas ele foi alertado por Deus para se arrepender dos seus pecados. Caso contrário, nada do que ele estava fazendo teria valor. Às vezes pensamos que por ter uma posição dentro da igreja, eu sou o pastor, se não houver arrependimento e uma conversão verdadeira, de nada adianta o meu serviço aqui em cima. De nada adianta. O que Deus quer é que nos arrependamos dos nossos pecados, que nós nos aproximamos de Deus.
É isso que Ele quer. Então veja bem, é lá em Apocalipse 2, de 1 a 5, está escrito: de nada vai adiantar você ser pastor e fazer com tanto trabalho, dedicação, prega, papapá. Meu, se você não se arrepender dos seus pecados, não vai dar certo. Segunda coisa, para fazer a obra de Deus com excelência, nós precisamos ter comunhão com a nossa família, parentes e com todas as pessoas que convivem conosco. Romanos capítulo 12, versículo 18 diz assim: se for possível, no que depender de vocês, tende paz com todos. Nós não podemos viver com inimizade, com intriga e querer fazer a obra do Senhor. Já pensou? Você é um cara briguento, ranzinzo, chato, encrenqueiro, e arruma rolo com todo mundo e está lá na recepção da igreja. Aí a pessoa chega: paz do Senhor, seja bem-vindo. Você? Estou fora dessa igreja. É verdade ou não, irmãos? Nós temos que ter um testemunho, tem que ter paz com todos. Nós foi falado hoje cedo aqui na oração, né, sobre o fruto do Espírito e as obras da carne. Nós temos que ter um testemunho. Lá em 1 Timóteo capítulo 3, versículos 5 e 7 diz: além disso, devemos ter também um bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em descrédito e no laço do diabo. Nós temos que ter um bom testemunho. Nós temos que ser irrepreensíveis para poder desempenhar uma obra na casa de Deus. Diz a palavra de Deus. Nós temos que ter, terceira coisa, comunhão com os irmãos da igreja. Nós temos que estar integrado na igreja. A gente tem que estar sabendo tudo o que acontece, a gente tem que participar. Nós somos um corpo. Nós somos um corpo. O corpo não pode estar dividido, nós temos que estar juntos. Pastor, mas eu trabalho, tenho escala, sou policial, não sei o que. Não vamos levar ao extremo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando. Amém? Hoje em dia, com esse negócio de internet, as pessoas não estão dando mais o crédito que deveria à igreja presencial. E muitas pessoas estão até acatando a mensagem vinda diretamente do inferno, declarada pelo próprio Satanás, de que a igreja do Senhor está com seus dias contados e que daqui a uns dias não vai existir mais. Irmãos, as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Se é a igreja do Senhor, ela vai prevalecer, porque Deus está conosco e Deus é maior do que tudo e todos. Então, normalmente, as pessoas que aceitam esta ideia, que não há necessidade de ir para a igreja, não precisamos estar em comunhão com os membros da igreja, e muitas vezes até reclamando da situação que vive as igrejas, julgando os irmãos, julgando a frente da igreja, fazendo comentário e muitas vezes fofoca a respeito dos irmãos. A Bíblia diz que quando nós nos reunimos, temos que falar palavras que edificam, e não fofoca destrutiva do capeta. Vai reunir com alguém, ninguém é proibido de ir na casa de ninguém, mas vai lá para orar, para abençoar, para declarar a bênção do Senhor Jesus e o amor de Cristo, não para criticar. Isso aí só destrói. A verdade é que enquanto nós estamos reclamando, queixando, nós vamos ser a parte do problema e jamais da solução. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 5, enfrentava muito problema com as igrejas que ele mesmo fundou. E principalmente, uma das igrejas mais problemáticas, que era qual, irmãos? Coríntio. Esse nome por si só já é meio
problemático, né? Coríntios. Mas, irmãos, ele nunca ficou se queixando dos problemas nas igrejas e nunca abandonou a igreja por causa dos problemas. Pelo contrário, ele se esforçou no máximo para tentar fazer o povo entender a maneira correta de viver o evangelho. De nada adianta nós ficarmos valorizando os problemas. Por isso, se a gente um dia se decepcionou com alguma coisa na igreja, ou com alguma pessoa, ou com alguém, o nosso objetivo é orar e pedir a Deus que nos mostre como trabalhar na obra dele, de uma maneira que vamos somar, edificar e fortalecer o reino de Deus. Você está entendendo como é que é o negócio, não? Lá em Hebreus diz assim: nós porém somos daqueles que se recuam para a perdição. Nós não somos daqueles que se recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a salvação da alma. Nós não vamos recuar para a perdição, mas nós vamos avançar para a salvação da alma. Quarta coisa, para você realmente fazer a obra de Deus com excelência, a quarta coisa, nós temos que ter certeza do chamado que Deus nos deu. Deus não chama alguém para não fazer nada. Deus não chama alguém para não fazer nada. Imagina na época da Copa do Mundo. Então o técnico escolhe um jogador. Você vai jogar? Não, você não vai fazer nada. Não. Se você é um escolhido, você tem uma função para desempenhar. E esta função tem que ser desempenhada com excelência. O que acontece é que muitas vezes a gente tenta desempenhar uma função pela qual nós não fomos escolhidos. E aí a gente se frustra e acaba desanimando e não querendo fazer mais nada. Todo mundo aqui, a Bíblia compara o corpo de Cristo, a igreja, com um corpo. Cada membro tem sua função. Ninguém é mais importante que ninguém. O olho tem a sua função, o ouvido tem a sua função, a mão tem a sua função, o rim, o intestino, o fígado, o baço, o bofe, sei lá, qualquer coisa que está aqui dentro, tudo tem a sua função certinha. E quando uma não funciona, o corpo inteiro sofre. Às vezes é um negocinho tão simples. Hoje cedo nós estivemos orando pela Celinha, que está sofrendo com a pedra no rim. Uma pedrinha no rim. Aí o que acontece? O corpo inteiro, uma pedrinha no rim, uma coisinha no corpo que deixa de funcionar. E não adianta a gente querer fazer algo para qual nós não fomos chamados. Tem gente que quer cantar, irmão, mas é desentoado. É uma desentoação medonha. Mas não, Deus do céu, é que nem a gente assiste esses programas de calor aí, tem gente que vai lá arriscar, é uns micos. Já viram isso ou não? A pessoa não serve para cantar, gente do céu, né? Então, se Deus não fez você afinado, não adianta você querer cantar, porque você não é afinado, não tem jeito. Mas às vezes Deus fez você com uma simpatia fantástica para recepcionar. Cada um tem a sua função dentro da igreja, e se cada um desempenhar perfeitamente, o que vai acontecer? O corpo vai desenvolver, vai crescer, vai fortalecer e vai conseguir atingir o objetivo e a expectativa que Deus criou dentro de nós. Há 21 anos atrás, estava começando essa igreja no dia 6 de junho de 1998, lá embaixo. Um salão muito simples, onde o chão era de terra. Alguns aqui lembram, Moranguinho lembra, Ju lembra, Rafa lembra, né? Henrique lembra, acho que lembra, Luiz, né? Algumas pessoas lembram aqui. Muito simples. E Deus falou que essa igreja não estava sendo instituída em vão aqui, mas para servir de bênção para esta cidade e esta região. E hoje nós alcançamos pessoas
do Brasil inteiro, do mundo, com o nosso sistema de multimídia. Agora precisamos funcionar direitinho. Não importa. Ah, mas o que eu posso fazer é tão pouquinho. Faça o seu pouquinho com maestria, com dignidade, com presteza e com dedicação. Mesmo que seja o seu pouquinho. Tem coisas no corpo que a gente nem sabe para que serve aqui dentro, né? Quando você vê nesses livros de escola de criança aí, como é por dentro aqui, é tanta coisa, é tanta veinha, que se entope uma já dá um AVC. Olha a importância. A gente nem vê as veias, né? Só quando o cara é muito branco mesmo, aí você olha assim, aí você vê o sangue correndo, né? Mas a veinha tem uma importância, e ela tem que funcionar, entendeu? E para terminar, nosso fortalecimento vai ser somente se nós estivermos capacitados e fundamentados na palavra de Deus. Por isso, a partir de janeiro começa a escola bíblica novamente, e nós vamos estudar a Bíblia Sagrada. Nós precisamos. Sem o alimento da alma, que é a Bíblia Sagrada, a gente acaba ficando desnutrido. Temos que nos alimentar. É Bíblia Sagrada, oração, compromisso com Deus. Amém, irmãos? Você entendeu? Então, você foi chamado, você foi escolhido, você tem uma função, Deus te deu um dom. O que nós vamos fazer? Aquilo qual Deus me capacitou, eu vou fazer com presteza, eu vou fazer com excelência, eu vou fazer com muito amor. Ah, mas eu posso ficar lá na porta, não pego nem o culto. Faça com amor, com dedicação. Faça com amor, com dedicação, né? Eu posso tirar o pozinho aqui, eu posso colocar água para o pastor aqui. Faça com amor, orando e abençoando o pastor. Às vezes é uma coisinha tão simples, mas faça com amor, faça com dedicação. Não faça como o pastor da igreja de Éfeso, lá de Apocalipse capítulo 2, né? Que todo mundo julgava, inclusive ele, de que ele estava fazendo o melhor. Deus falou assim: nada disso terá valor se não houver arrependimento dos seus pecados, se não houver realmente um compromisso sério com Deus. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar para encerrar essa parte. Obrigado, meu Jesus, por esta palavra. Obrigado, meu Deus, porque Tu és maravilhoso. E eu te agradeço, meu Pai, por este rebanho tão lindo que o Senhor confiou nas minhas mãos. Confesso, meu Deus, que muitas vezes me sinto pequeno, incapaz, mas eu sei que quando sou fraco, então é que sou forte. E quando eu não consigo fazer mais, o Senhor faz por mim. Por isso, meu Deus, eu clamo agora a Tua bênção sobre cada filho Teu que chegou aqui nessa noite, e que nós possamos realmente ter essa consciência de que fomos escolhidos, fazemos parte desta igreja e que devemos exercer a função para a qual o Senhor nos chamou, com excelência, com presteza, com dedicação, com compromisso. Muito obrigado, Jesus, por este culto tão gostoso e abençoado nessa noite. Eu oro no Teu santo e precioso nome. Amém. Graças a Deus. Pode aplaudir ao Senhor?